Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Vamos para o vídeo aula número 2. Meu nome é Bruno, sou desenvolvedor de apps e também de web. E no vídeo de hoje vamos fazer 5 horas de Java em apenas 1 hora. Vem comigo, bora! Só vou excluir eu aqui da tela e vamos lá. Fui! Bom, vamos lá. Essa videoaula aqui você pode fazer em qualquer plataforma e qualquer IDE que você prefira, tá? Mas se você estiver trabalhando com Android Studio, para você poder programar em Java aqui dentro, você vai ter que criar um novo módulo. Você vai vir aqui em File, New Module. Criando um módulo aqui, tá vendo que aqui embaixo vai ser Java Kotlin Library. Você vai botar algum nome dele, por exemplo, Lib 3, vai escolher a linguagem, no caso Java, vai botar o nome da classe inicial, vai ser MyClass3, por exemplo. Vou finalizar um finish, tá pedindo para adicionar no GitHub aqui, porque eu estava com o Git já instalado aqui. E ele vai abrir aqui, ó, dentro do seu projeto, ó, se tiver Android, você não, então, dá para visualizar também. Ele vai abrir aqui a lib3 myClass, que é simplesmente uma classe. Em Java é uma linguagem muito utilizada, tá? Você pode usar ela para fazer praticamente tudo, desde aplicativos web até jogos e desenvolvimento de apps de Android, né? Android nativo. E o Java, ele precisa de uma classe principal, chamada classe main, para você começar a... É uma classe que, digamos que tudo depende dela. Ela roda primeiro e todas as outras demais classes ela vai ter que chamar as outras classes, entendeu? Então a classe main é como se fosse o coração do Java. É ele que decide quem que vai ser os atributos que vão ser chamados de outras classes e as outras classes que vão ser chamadas. É ela que define a ordem dessas coisas. Então a primeira coisa que você roda em Java, você tem que ter essa classe main. Como é que essa classe é definida? Ela é definida da seguinte forma. Eu vou pegar uma aqui que já está pronto para agilizar, né? É isso aqui, ó. Public, vou copiar aqui, só colar lá nessa aqui. É uma public static void main. Dentro ela recebe um array de strings chamado args, e aqui dentro você pode colocar seu primeiro código, que é padrão, né? Fazer um print, ou o famoso systemout.println no Java, né? O que é public? Public significa que essa classe será possível acessá-la de outros lugares desse mesmo aplicativo, porque ela é pública. Static significa que para eu chamar essa função main, eu não preciso criar uma instância dessa classe, eu só preciso chamar a classe. Eu posso fazer simplesmente, não sei se aqui dá para fazer, mas vamos tentar. Se eu fizer um negocinho myClass, eu acho que não vai dar porque ele está em outro pacote, né? Ele está em outra parte, não aqui dentro. Não dá para pular um pacote para o outro, porque eu estou no pacote lib3 e aqui eu estou no pacote lib2, e o public não faz eu poder ultrapassar pacotes assim. Então o que eu vou fazer? Se eu tivesse uma outra classe aqui, eu poderia chamar assim myClass ponto e chamar a classe principal main, e ele iria funcionar. Então é isso que serve o static. O void significa que eu não estou retornando nada. Java é fortemente tipado, então tudo que você fizer em Java você precisa escrever de que tipo ele é, e se for uma função, o que ela vai retornar. Quando você escreve void, significa que ela não retorna nada, que é realmente o que acontece nessa função main. Ela simplesmente vai executar uma operação. E para você rodar essa classe main, você pode clicar aqui com o botão direito e run class main, classe myClass3, né? Quando você rodar aqui, ó, vai aparecer assim, ó, lib, e aqui o famoso olá mundo. Esse acento, no caso aqui, ficou quebrado, né? Ficou esse losango aqui, mas não tem problema, isso aqui é só para demonstração. Beleza?
Então vamos lá, eu vou fechar essa classe my3, essa lib2 aqui e vou para a lib principal. Por quê? Porque aqui eu já deixei pronto todo o conteúdo que eu vou passar na aula. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que aprender em Java, depois de entender que você tem que fazer uma classe main que vai rodar, a segunda coisa é como printar as coisas, que eu também já ensinei, que é só você colocar um system, escrever lá system.out. Veja que linguagem, o Android Studio ou Eclipse ou IntelliJ IJ lá, ele já tem tudo fácil para você, né? Tudo que você vai colocando aqui ele já vai preenchendo automático. E ele já tem aqui, ó, println e vai escrever alguma coisa para você. O print normal vai colocar uma coisa, vai printar na mesma linha. Então se eu fizer isso aqui, ó, print, e depois colocar mais um outro print aqui embaixo, se eu rodar isso aqui, rodar a classe 1 aqui, botão direito, run my class, veja que ele printou na mesma linha. E o println faz ele printa e dá um enter. Então por isso que o println é mais usado, tá? Bom, voltando ao que eu estava falando, variáveis. As variáveis em Java são fortemente tipadas. E existem alguns tipos de variáveis chamadas variáveis primitivas. Vamos comentar aqui para mostrar. Você pode escrever um boolean, que vai poder receber valores true ou false. Um float, que vai poder receber valores com vírgula. No caso, ponto, né? Por causa de que é em inglês, né? Então você vai escrever ponto no lugar de vírgula. E o float, ele tem um tamanho específico, que é menor que o double. E a precisão dele também é menor que o double, que também é um número com vírgula, um número decimal. Só que o float, você tem que escrever CFzinho aqui do lado. Por isso, muitas vezes, é mais comum a pessoa usar o double. Ele vai ocupar um espaço maior de memória, mas também não é tanta coisa. Vai poder escrever números bem maiores e você não precisa lembrar de botar esse F. Também se você esquecer do F, ele já vai avisar você. Ó, você falou que você está passando um float, mas você passou um double. Então para você lembrar, você pode consertar colocando um Fzinho no final. O caractere no Java, a string é maiúscula, porque ele vem de uma classe, e tudo que você quer escrever em string vai ser entre aspas duplas. Mas se você quiser colocar um caractere, um char, ele vai ser entre aspas simples, tá? E uma coisa que é muito importante não esquecer em Java é ponto e vírgula. Sempre precisa do ponto e vírgula para encerrar aquela linha de código. Se você esquecer também, ele vai dar algum erro. E se esperava ponto e vírgula, ele avisa você. Veja bem, aqui eu deixei um erro de propósito. Um int, que é um número inteiro. Eu passei um null para ele e ele não aceita. O int não aceita um null, ele só aceita números inteiros. Por exemplo, eu posso passar um 0, mas não posso passar um 0,1, porque um 0,1 é um double ou um float. Então não há como, eu tenho que passar números inteiros. Beleza? E essas são os principais tipos de variáveis chamados variáveis primitivas. Há também as variáveis classes, que aqui eu vou demonstrar a você. Toda variável primitiva vem de uma classe. Por exemplo, o boolean, letra minúscula, tem a classe boolean maiúscula. Essa classe boolean aqui, ela é importada. E aqui está falando o que? Variável is already defined no scope. Tipo, ele está dando um erro porque eu já defini o A aqui em cima e eu estou usando o A de volta aqui embaixo. Eu não posso redefinir assim. Eu não posso redefinir a variável. Eu posso redefinir o valor da variável, não o tipo da variável. Eu posso falar que o A é igual a true. Daí ele vai botar um underline embaixo e falar, você usou lá e está usando aqui. É o mesmo A. Mas eu não posso vir aqui e mudar o tipo da variável. Apesar que os dois são booleans, um é boolean do tipo classe e o outro é boolean do tipo variável primitiva. Qual a diferença? O boolean classe tem os seus próprios métodos, porque ele é uma classe.
Então se eu clicar aqui, ó, eu nomeei o A ali, se eu fizer um A ponto, eu vou ter alguns métodos dentro dessa minha classe boolean. E se eu usar a minha variável primitiva, eu não vou ter esses métodos. Se eu vier aqui e colocar um A ponto, não tem nada. Por quê? Porque ele é só um valor, não é uma classe que tem outras coisas dentro. O tipo boolean maiúsculo, eu acredito que eu nunca utilizei, mas o integer maiúsculo é muito utilizado. Por quê? Porque o integer maiúsculo aceita valores nulos e o int minúsculo que só aceita números. Então o integer, às vezes você acaba utilizando ele. Mais para baixo eu vou dar um exemplo de como usa esse integer aqui. É algo bem comum de achar. Veja só, como ele é uma classe, agora eu posso usar métodos nele. Um método que tem é transformar um número em string, só para eu mudar o valor que ele vai aparecer na tela, né, no caso. Então, ó, tem o byte value para ver o valor, tem comparar se ele é igual a alguma coisa, fazer um hash dele. Então há muitas funções, métodos dentro dessas classes aqui. Mas o que é importante saber é o basicão mesmo: boolean, double, string e int. E o string, ele sempre é classe, tá? O string não tem o minúsculo, não existe string minúsculo, ele vai dar erro. O string é sempre uma classe. E por que string é sempre uma classe? Porque quando você trabalha com string, você tem métodos próprios, né? Então eu tenho aqui um método para verificar se o name está vindo vazio. Eu tenho to lowercase, to uppercase para aumentar, diminuir o tamanho da letra, deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Pergunto se ele começa com tal, eu posso colocar starts with, e daí eu coloco o tipo, uma letra que ele começa, e daí ele vai meio que fazer uma pergunta e vai me retornar um boolean. Tá falando que, ó, você vai retornar true ou false. Posso perguntar: isso aqui começa com B, meu nome Bruno? E ele vai responder que sim, vai responder um true. Então o string é sempre classe. Os demais você pode usar as variáveis primitivas. As variáveis em Java, quando você está trabalhando dentro de uma classe e você quer usar ela em outras funções, você tem você pode até nomear ela dentro da main aqui, mas se você quiser usar ela em outras funções, por exemplo, esse x, é muito comum você colocar ela do lado de fora da classe main. Colocar aqui, ó, private static private é que esse x aqui só vai ser acessado dentro dessa classe, eu não vou poder importar ele de nenhum outro lugar. Static é que eu posso chamar ele usando a classe ponto, e daí o nome dele, que eu botei x, e o int porque é o tipo dele. Eu não preciso colocar um valor inicial aqui, mas também você pode quiser colocar, startar ele com valor inicial, você pode colocar. Posso dizer que ele começa com 0 esse x, mas não é necessário, eu só estou falando que eu vou usar um x, que é um número inteiro, e aqui embaixo eu posso colocar esse valor de x. E posso escrever da seguinte forma, ó, x igual a 0, sem precisar escrever novamente int x igual a 0. Eu posso escrever somente x igual a 0, beleza? Vamos comentar essa parte aqui, vamos para a parte 2 aqui da aula. Concatenação. No Java, olha, isso é a pior coisa de Java, tá? Toda vez que você escrever um texto em Java, você vai ter que concatenar. Se você quiser, por exemplo, dizer que x é 0, aqui eu vou colocar x é igual a 0, e eu quero imprimir que meu número é 0, né? My number is, eu vou ter que colocar uma barrinha de espaço aqui, bem precariamente, botar um maisinho e somar com o valor. E se eu quisesse colocar mais coisas aqui assim, eu teria que somar aqui e, por exemplo, colocar um ponto de exclamação para terminar a frase. E se eu rodar isso aqui, eu vou ter aqui, ó, my number is 0, ponto de exclamação. Ignore isso aqui, porque isso aqui é lá de baixo, a gente já vai chegar lá, está descomentado, acho, e por isso que imprimiu. Beleza? Então,
Em Java, para concatenar, infelizmente, é horrível. Você tem que ir somando as coisas, literalmente somando as coisas. Uma tecla de atalho que eu posso ensinar para vocês aqui é o Alt Insert. O Alt Insert, digamos que eu tenho as seguintes variáveis aqui, ó. Tem um monte de variável definida: Boolean, Float, Double e esse aqui. Essas variáveis estão definidas só aqui dentro da main. Eu acredito que elas tinham que estar definidas aqui fora, só dentro da classe, não dentro da main. Mas tudo bem, se eu vier aqui, ó, dar um Enter, dar um espaço, apertar Alt Insert, tem esse método toString. E aqui ele não vai me mostrar nada. Interessante. Interessante. Eu acho que ele tinha que estar só aqui de fora os valores. Mesmo assim era para o X aparecer. Eu sei que aquele método toString ele vai pegar todas as minhas variáveis e vai escrever um texto somando elas assim. É muito utilizado, mas é utilizado em outro tipo de classe. Não é uma classe que tenha a main. É uma classe que você vai ter só variáveis. E daí você pode criar os getters and setters, que eu vou ensinar mais abaixo, e o método toString daí. Beleza? Vou mostrar isso em outra tela para vocês. Beleza, bora lá. Próxima parte, expressões e operações. Comentar aqui. Para comentar, lembra, né? // ou no Android Studio, Ctrl /. E daí ele já preenche para ser o // aqui. Vamos lá, expressões. Digamos o seguinte, nós temos um int de friends, nossos amigos são 10, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os friends e dividir igual a 3. Dividir igual a 3. Beleza? O que vai acontecer com esse resultado? O que espera? Que esse resultado seja um float, né? Afinal, 10 divididos por 3 vai dar quanto? Vai dar 3.33. Então, se eu imprimir esse meu f aqui, ó, eu fiz uma função printx, né? Deixa eu ver onde está essa função printx. Vamos dar um Ctrl F. Printx está lá para baixo, printx está lá para baixo. Aqui, ó, tem uma função. Fora da função main, você pode criar outras. Ó, a função main termina aqui. Essa tá falando para mim que termina aqui. Fora dessa função, eu posso criar aqui, ó, public static void, né? Public que vai ficar acesso para qualquer outra classe. Static vai precisar chamar. Eu posso chamar com o nome dessa classe e clicando no nome dela. Void que não vai retornar nada. Eu estou criando uma função chamada printx, que vai receber um float, que é um number, ou um double, pode ser, e ela vai imprimir meu número e daí o resultado do número, uma concatenação. Vou também criar uma segunda função, que também vou chamar de printx. Você deve estar perguntando, meu Deus, vou chamar duas funções com o mesmo nome. Por que isso? Porque em Java você pode fazer isso e até deve. Porque Java, ele entende que não é só o nome da função que determina o que ela faz, mas sim os parâmetros que você coloca dentro dela. Então, se eu chamar o printx e colocar dentro dela um float number sozinho, ele vai chamar essa função. Se eu chamar um printx, colocar um float number e uma string, ele vai chamar essa minha outra função aqui. Então, deu para o Java. Você pode chamar funções de métodos iguais, que fazem a mesma coisa, só que passando parâmetros diferentes. E assim ele vai determinar qual função você está chamando. Bom, vamos voltar lá para a parte superior aqui. E agora vou rodar esse printf. Vou comentar aqui qualquer coisa que não esteja relacionada àquilo. Esse hello world pode ficar. Esse system out aqui vai dar problema, porque eu comentei o x. Vamos ver o que acontece quando eu pego e divido por 3. Você deve estar pensando, mas dividir igual a 3, né? O que é esse dividir igual?
é isso que eu estou dividindo esse valor aqui por 3. Eu posso fazer um dividir igual, eu posso fazer um mais igual, que daí mais igual ele vai pegar esse valor e somar 3. Ou eu posso pegar e fazer o vezes igual, que daí ele vai pegar vezes igual, que daí ele vai pegar esse valor de 10 e multiplicar por 3. Isso aqui é uma expressão que significa a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Friends vai ser igual friends divididos por 3. Então, eu posso simplificar, em vez de escrever esse friends novamente, só colocar um dividir igual. E vai funcionar da mesma maneira. Se eu dividir igual, deixa eu comentar aqui. O que acontece? Eu vou conseguir imprimir isso aqui? Ah, eu tenho que imprimir um F, né? Vamos imprimir o friends. Vamos imprimir o friends. O que vai acontecer com esse valor? Veja bem, 10 divididos por 3 deu 3.0. Tá errado, né? O certo é 3.3. Mas por quê? Por que deu 3.0? Porque quando você divide um valor por um inteiro, em Java ele já arredonda para você. E o único jeito de você fazer para ele não arredondar e você conseguir o valor, porque você estava pegando um inteiro e dividindo por um inteiro, então a resposta vai ser um inteiro. E inteiro é 3. O único jeito de você conseguir o valor sendo um float é que aqui eu passei o print pedindo um float. Eu falei que esse valor seria um float, né? Por isso que ele arredondou. O único jeito de você conseguir, se eu fizesse é ao contrário. Se eu fizer, deixa eu comentar isso aqui e fazer aqui o famoso system.out.println e agora sim, friends. Esse valor de friends é um inteiro, então a resposta vai ser 3. Para eu conseguir um 3.33, eu tenho que transformar esse valor em float. E como você faz isso? Da seguinte forma: eu vou criar uma nova variável, vou chamar ela de float, vou chamar ela de f. Vou pegar o valor desses inteiros aqui, ó, 10, e dividir por 3, que também é um inteiro, e vou fazer isso aqui, ó, colocar na frente um parênteses que ele chama cast, que eu estou dizendo que esse resultado aqui eu quero em float. E daí quando eu fizer um print do meu print x do f ou um system out do f, vai dar a mesma coisa nesse momento, é para dar o famoso 3.33. Mas por que deu 1? É porque eu dividi por 3 aqui primeiro e daí dividi novamente por 3 aqui. Aí não dá certo, né? Aí o cara falha. E deu lá, ó, meu número é 3.33. E é assim que você consegue fazer uma divisão pegando o valor float, dividindo dois números inteiros, ele virou um float. Ou um float ou um double. Você poderia colocar um double aqui e daí aqui você colocaria no cast double também. Beleza? Essas são as expressões e operações. Então, vamos para a terceira parte. Agora vamos falar de if e else. Digamos que nós temos um int e é uma idade 75. Como é que se faz if e else no Java? Você vai simplesmente escrever if, abrir parênteses, escrever idade, e aqui a expressão é: a idade é maior ou igual a 18. Se essa expressão aqui for verdadeira, ele vai imprimir aqui que você é um adulto. Se você quiser continuar fazendo outras operações, você coloca o famoso else if, e dentro dele você tem que passar um boolean também. Idade maior ou igual a 75 vai dizer você é idoso. E por fim você termina com um else, que ele vai fazer o que? Não é maior que 18, não é maior que 75, então é menor que 18, e vai dizer que você é uma criança ainda, apesar que pode ser adolescente ou
mas eu chamei aqui tudo de criança. Então se eu rodar isso aqui para a idade 75, ele vai passar disso aqui, vai. E será que ele vai imprimir qual? Você é um idoso ou você é um adulto? E aí, vamos rodar para ver? E caiu no você é um adulto. Daí você vai pensar, mas por quê? Porque eu coloquei aqui um maior ou igual a 18. E a ordem do if importa. Então no caso aqui, para eu resolver essa questão e eu cair nessa aqui, que era o 75, eu teria que colocar essa condicional antes daquela. Eu teria que colocar essa aqui dentro e aqui um maior ou igual a 18. Então isso é muito importante, a condicional importa. E o que importa também é que dentro tem que passar um valor que seja um boolean dentro do if. Se eu colocar só idade, vai dar errado. A hora que se eu colocar aqui a mão em cima, ó, eu required type, né? É o tipo que ele requer, boolean, e eu estou passando um int, então não vai dar certo. Então a ordem importa e importa o tipo que está passando aqui dentro. Tem que ser sempre boolean. E agora se eu imprimir aqui, vai cair que você é um adulto. Agora o que acontece se eu passar uma idade menor do que 75, passar 50 aqui, por exemplo? Qual que vai cair? É maior ou igual a 75? Não. Então ele vai no próximo, no else if, e vai verificar se ele é maior que 18. E ele imprimiu o que? Você é um idoso. Por quê? Porque eu sou maluco, né? Eu tinha que ter trocado esse idoso aqui por esse aqui, e aqui tinha que ser adulto. E agora quando eu rodar, vai dar certo, ó. Você é adulto. E se eu colocar uma idade menor que 18? 18 vai cair aqui, porque eu coloquei menor, maior ou igual. Mas se eu colocar 17, que já é menor, é para imprimir você é uma criança. Beleza? É assim que você trabalha com operadores if else. Próximo passo, vamos fazer um switch. Switch é muito utilizado também. Digamos o seguinte, que eu tenha uma string chamada dia e eu passei aqui uma pizza. Que pizza não é nenhum dia de semana, né? Mas, poderia colocar aqui o dia da semana. Eu vou fazer um operador chamado switch. O switch, você vai colocar um parênteses e escrever qual variável você está analisando. Vou colocar aqui dia da semana. É uma string. Caso seja segunda, eu vou escrever aqui, ó, system out e dia de trabalhar. Caso seja domingo, dia de descansar. O switch tem que sempre ter um break junto. Então sempre você vai escrever uma condicional mais um break. E você pode colocar várias condicionais e um default. E o default é que se não for nem segunda, nem domingo, essa variável não for nem escrito segunda, nem escrito domingo, ela vai cair no default, que é valor passado não é um dia de semana. E break, para ele encerrar esse switch. Então se eu rodar aqui, caiu aqui, ó, valor passado não é um dia de semana, porque pizza não é um dia de semana. Agora digamos que eu faço aqui quarta-feira, por exemplo. Quarta. Como é que ele vai analisar quarta? Vai cair que também não é um dia de semana, mas é um dia de semana. Por isso você teria que vir aqui e escrever um novo caso. Então seria escrever case, abrir aspas duplas, porque nesse caso ele é uma data, né? Ele é uma string, então por isso que eu abri essas aspas duplas. Escrever igualzinho, eu passei ali, quarta. Colocar dois pontos. Colocar um system out aqui, system.out.println, e colocar aqui, ó, dia de quarta-feira. Hoje é quarta. E por fim, um break, para ele parar de visualizar, porque ele vai procurar um por um. Ele vai ver esse, vai ver esse, vai ver esse. Opa, ele achou. Então encerra. Beleza? Caso não é, ele pula para o próximo caso. Mas se é, para ele sair desse looping, ele vai entrar no break. Então, a hora que eu rodar aqui, deu aqui, hoje é quarta. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem que falar. Beleza, o switch foi. Próximo passo, operadores lógicos. Quando você está fazendo condicional com if, é muito comum ter mais de uma condicional.
Então existem, digamos, 3 operadores básicos aqui, que é o E, que são dois EE, dois Es, que você vai ver, achar eles na letra número 7, né? Com Shift você vai colocar 2 Ezinho comercial. O E significa que ambas as condições têm que ser verdadeiro, ou ambas as condições têm que ser verdadeiro. Veja bem, você pode pedir que ambas as condições sejam falsas, e você quer que as condições sejam falsas. Então, se você quer que as duas condições sejam falsas, as duas são falsas, mas elas são iguais e, de certa forma, são verdadeiras, porque você quer que elas sejam falsas. Já vou explicar isso de maneira melhor. E o // que você vai achar do lado do teu Shift esquerdo no teu teclado. Shift, segura Shift e aperta // é o OU. É uma condicional que precisa ou um ou o outro ser verdadeiro. Beleza? E a negação. A negação no Java é o exclamação. O número 1, você aperta Shift, exclamação, e você está negando, ele vai reverter o valor daquela condição. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenho uma temperatura de 25 graus. Eu vou fazer um if else aqui. Se a temperatura é maior que 30, eu imprimo system out, tá calor. Else if, se a temperatura é maior ou igual a 20 e menor ou igual a 30, eu faço que system out, tá bom, o clima tá bom. Vou colocar aqui, o clima tá bom, o clima está bom. Beleza? Por que tá apitando erro? O no class temp. O tempo está aqui em cima e ele está falando que não está entendendo que o tempo está aqui embaixo. Vamos rodar para ver o que acontece. Não é muito comum esse erro aqui. If error illegal start of type. Incrivelmente está falando que está dando um erro de inicialização dessa variável. Mas essa variável está aqui, ó. Field temp is never used. É incrível, ó. Tá aqui usando e ele tá reclamando. Fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, um int temperatura igual a 25. E daí agora eu vou pegar essa temperatura e vou colocar aqui no lugar desse temp. Vamos ver o que acontece. E ele continua dando erro. Incrível. Deixa eu ver se eu estou dentro da minha classe main, né? Porque eu preciso estar dentro da classe main para rodar. Ah, aconteceu o seguinte. Isso é muito comum. Ó, eu esqueci de comentar essa chave aqui. E daí ele está encerrando a minha classe main aqui. Ou seja, aquilo lá está fora da minha classe main. Aí não vai funcionar. Isso é uma falha técnica. Só comentar aqui, ó. E agora ele entende o temp. Entende o tempo, entende a temperatura. Beleza? Então eu fiz uma condição seguinte: se a temperatura é maior que 30, imprime que está calor. Se for maior igual a 20 e menor ou igual a 30, ele diz que o clima está bom. E agora, o que vai acontecer? Com a temperatura 25, é para ele cair aqui, o clima está bom, né? Então se eu rodar aqui, ele deu o clima está bom. Por quê? Porque eu usei a condicional E. E essa condicional E tem que os dois valores aqui tem que ser true, verdadeiros, true. Temperatura é maior ou igual a 20? É, porque é 25. E é menor ou igual a 30? Sim. Então, como os dois deu true, eu consegui imprimir essa linha de baixo. Beleza? Vou comentar isso aqui. Dessa vez eu vou comentar a chave aqui, senão vai dar problema. E vou mostrar o caso da negação. Digamos o seguinte: eu tenho um boolean do tipo V. Vamos mudar, né? Vamos botar um F para falso e um T para true. Beleza. Para ficar mais fácil de entender. E digamos que é o seguinte: eu vou fazer um if e vou colocar aqui. Se eu colocar só if F, eu estou verificando o que?
Se você não colocar nada, significa que você está querendo que essa condicional aqui dentro seja verdadeira. Se eu colocar if f é true, ele vai entrar aqui dentro. Só que o meu f é falso. Eu defini falso. Ele não vai entrar aqui dentro, porque o meu f não é true, ele é falso. Então o meu f não vai deixar eu imprimir isso aqui. Se eu colocar um else aqui, eu posso colocar aqui, colar esse layout e colocar aqui, ó, é true. E vai aparecer o que? É false, apareceu. Por quê? Porque meu f aqui dentro, se não colocar nada, significa que ele está comparando que ele é true. É a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó, f, e para você comparar uma coisa, você vai colocar igual, igual e true. Você coloca 2 iguais só, tá? 3 iguais, que é do JavaScript, dá erro. Não precisa de 3 iguais aqui, porque como tudo é tipado, não precisa você fazer isso. Então, ff é igual a true, e a resposta, não, é falso. Mas entendeu que se eu não preciso escrever esse igual a true, porque ele sempre vai analisar isso aqui. Se é um boolean, e esse aqui é um boolean, e ele vai verificar se isso aqui é igual a true. Agora, digamos que eu quero fazer uma negação. O que significa isso aqui? Eu estou perguntando se esse f é falso. E se ele for falso, ele vai cair no meu primeiro aqui, né? Se ele for falso, significa que essa condicional é true. Se essa condicional é true, ele vai cair aqui no primeiro. Eu vou escrever aqui que é falso. E se ele for verdadeiro, significa que essa condicional aqui é falsa. E daí ele ia cair aqui no true. Confuso isso, né? Mas é isso mesmo, ó. Ele caiu no é falso, porque eu estou perguntando se isso aqui é true. E não é, ele é falso. Então a condicional é verdadeira, porque eu estou perguntando, ele é falso? E a resposta, sim, é falso. Se é sim, entra aqui. Se a resposta é não, entra aqui. Beleza? Por isso que eu falei que dá para você fazer duas negações, que é o que eu vou mostrar agora. Digamos que eu quero fazer o EE, e agora eu vou perguntar EE T. Coloquei o Tzinho que é true. Eu estou perguntando o seguinte: esse aqui é falso e esse aqui é true? E a resposta vai ser sim. Então ele vai cair no primeiro aqui, que eu vou colocar sim. E aqui no outro eu vou colocar não. Então vamos ver o que vai imprimir. Se como um é falso, eu perguntei se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, ele caiu aqui, ó, sim. Agora digamos o seguinte, que esse valor também seja falso. Então eu vou perguntar o seguinte, aqui, duas negações. Duas negações. Por que ele tá com essa corzinha aqui em cima? Ele fica com essa cor porque ele está avisando, ó, isso aqui é sempre verdadeiro. Porque os meus valores aqui são falsos, entendeu? É isso que eu quis dizer, ó. Tô negando o F, ou seja, tô perguntando se o F é falso. E tô negando o T, perguntando se o T é falso. E ele me deixa essa cor amarelada porque ele tá falando, ó, cara, você já falou que os dois são falsos aqui em cima. Se você perguntar se os dois são falsos aqui, é lógico que ele vai entrar nesse if aqui, ou seja, está fazendo esse if à toa. Beleza? Então é isso que ele está me indicando. Então ele já deu a resposta pra gente. Se eu rodar isso aqui, vai imprimir que sim. Mesmo eu usando duas negações. É aquilo que eu falei, eu posso usar duas negações com um E. E se lembra que o E quer que os dois valores sejam true, mas aqui os dois valores são falsos. Como é que entra? Porque ou os dois valores são true, ou os dois valores são falsos. Mas o que interessa é a minha pergunta. Eu estou perguntando se aqui é falso. Ele é, então é verdadeiro. Confunde? Confunde pra caramba. Mas é assim que é programação. Bora para a próxima parte. Isso aqui era para fazer aquilo mesmo. Vamos ensinar loopings. Loops. Há vários tipos de loop em linguagem de programação. Uma muito conhecida é o while. O while em inglês significa enquanto. Digamos o seguinte, que eu tenho um x que é 0. O meu x começa com 0.
Por que está dando para eu escrever o x aqui sem precisar escrever o int na frente? Por quê? Porque esse x aqui, eu nomeei ele fora da minha classe. Lá no começo eu falei que eu tinha uma variável x, que era um número inteiro. Então eu posso usar ela em qualquer lugar depois que ela vai ser acessível. No caso, você vai poder acessar ela de outros lugares. Então por isso eu tenho esse x. X igual a 0. Eu faço aqui, ó, uma pergunta. Enquanto x, no while você vai passar uma condicional aqui. Também que é um boolean, que é true ou false. Enquanto x é menor ou igual a 5. Ou seja, quando ele entrar aqui com 0, ele vai falar assim, 0 é menor ou igual a 5? Sim. Então, imprime e depois faz o quê? Se eu coloquei uma condicional aqui dentro, ó, if x igual a 3, eu break, ou seja, eu quebro o negócio. E depois eu tenho que colocar somar um acréscimo nesse valor x, para ele não ficar preso no looping. Ou seja, o x começa com 0, se eu colocar x mais mais, é a mesma coisa que eu escrever x mais 1. Só que eu tenho que escrever assim, ó, x igual a x mais 1. Então um jeito de você escrever x é igual a x mais 1 é a mesma coisa que escrever x mais mais. Ou eu poderia fazer ao contrário, x menos menos, também daria para fazer. Mas no caso que eu tenho que acrescentar um valor para uma hora ele acabar o loop. Então eu vou tirar esse if aqui, que eu coloquei um break no meio, que eu já vou ensinar. E vou rodar isso aqui, o que ele vai acontecer? Vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele foi do x 0 até igual a 5. Ou menor ou igual a 5, ele vai imprimir o valor de x. Agora digamos que eu queira parar isso aí no meio, quando eu acho algum valor. Então eu coloquei aqui, se x for igual a 3, eu dou um break. Ou seja, ele não vai acrescentar mais e vai sair com esse break do meu while. Se eu for mandar imprimir, ele vai executar o quê? 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque quando ele chegou no 3, ele já tinha imprimido 3. Depois ele saiu. A ordem faz diferença, tá? Se eu colocar... Opa! Volta aqui. Se eu colocar esse if acima do meu print, ele não vai mais imprimir o 3, porque ele vai chegar no 3 e vai quebrar. E daí ele não vai mais fazer a parte de baixo, porque no break ele encerra. E aqui se eu rodar, ele vai fazer o quê? Aqui ó, 0, 1 e 2. Ou seja, na hora que ele caiu x igual a 3, ele entrou aqui no if e quebrou. Quebrou, saiu fora e não entrou mais, não deu mais o print dele aqui embaixo. Beleza? Vamos continuar. Próxima parte, como é que se faz um for? O for, você vai fazer da seguinte forma. Tem o x igual a 5. Beleza? Vamos dizer. Agora eu vou fazer um for. Para você escrever um for, você vai ter que, primeira coisa, colocar um int i, que vai ser um número que ele vai interagir. Você pode chamar de index também, mas aí você vai ter que trocar todas as variáveis ali por index. E o mais comum é igual usar o i. Então eu faço um int i, eu tenho que nomear ele aqui dentro, o tipo dele aqui dentro, e vai ser um número inteiro, é igual a 0. Quando i for menor ou igual a x, ou seja, 0 é menor ou igual a x, eu faço i mais mais, eu somo mais 1. E daí aqui dentro eu dou um system out print 1. Em vez de usar o while, eu estou fazendo a mesma coisa que antes, só que agora eu estou fazendo com um for, um looping do tipo for. O for é mais utilizado que o while, tá? Normalmente você vai utilizar o for muito mais vezes do que o while, porque o for não corre o risco de você esquecer de colocar esse acréscimo aqui, porque ele já é colocado aqui dentro. Então você não vai correr o risco de cair num loop infinito, que é você ficar imprimindo os números aqui sem parar. Por exemplo, se eu tirar esse acréscimo aqui, ó, vou mostrar como é que ficaria, e colocar sem o acréscimo, é que eu coloquei um if aqui para dar o break, né? Não, mesmo sem, ele não vai ter o acréscimo, ele vai parar, ele vai pegar o 0, vai imprimir o 0 sem parar, e vai ficar imprimindo 0 até o crashar o aplicativo, ou acabar a memória do teu PC e parar de rodar a ideia. Acontece, mas para não acontecer isso no teu aplicativo, você tem que não pode esquecer de colocar o acréscimo aqui.
Ou seja, toda vez que ele rodar, ele vai acrescentar um valor no seu número que está inteirando. Beleza? O for aqui. Agora, digamos o seguinte. O for pode ser feito com mais de um for. Você pode colocar um for dentro de outro for. Então, eu vou fazer o seguinte exercício aqui, ó. Eu vou colocar um int linhas igual a 3, int colunas igual a 3. E um char, um símbolo que eu coloquei um cifrão. Lembra, o char sempre aspas simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, onde eu vou pegar e interar um i igual a 1, para i menor igual a linhas, e somar i mais mais. E se o if, eu coloquei um if aqui dentro, if i é diferente de 1, eu dou um system out println. Para que fazer isso? Porque senão ele ia começar, eu quero que ele faça um print dessas minhas linhas com colunas, mas quando eu quero um print normal, sem o ln, sem ele dar enter. E para ele não dar enter nas outras demais linhas, eu preciso fazer o print sem o ln. Então eu vou interar minhas colunas aqui dentro. Eu chamei colunas de J no caso. Aqui eu podia chamar L de linhas, né, para facilitar, né. Vou colocar aqui L de linha, um L de linha, aumenta o número da linha mais 1. Se a linha é diferente de 1, eu dou um println, ou seja, eu vou pular para a próxima linha. Ele terminou a primeira linha. O que acontece? Ele vai passar na primeira linha. Quando ele entrar nessa primeira linha, ele não vai fazer nada, porque o L é igual a 1. Aí ele não vai entrar nesse if aqui, não vai dar um enter para imprimir na linha de baixo. Ele vai cair nas colunas, que eu chamei aqui de J, eu vou chamar de C. Agora o que ele vai fazer com isso aqui? Ele vai imprimir 3 colunas. Ele vai passar do C igual a 1 até C menor igual ao número de colunas, que é 3. Então ele vai fazer 1, 2 e 3. Depois ele vai, em cada uma dessas colunas, ele vai imprimir um símbolo. Quando eu rodar isso aqui, ó, quando ele terminar de rodar a primeira coluna, as primeiras 3 colunas, ele vai trocar o número da linha de novo. Vai fazer o linha igual a 2. Daí ele vai ficar aqui o linha igual a 2, ele vai pular para a linha de baixo, e daí ele vai pegar e imprimir todas as colunas. Resultado disso aqui é isso aqui, ó. Cifrão, cifrão, cifrão. Imprimiu os 3 primeiros cifrão, deu um enter, foi para a linha 2. Imprimiu 3 cifrão, deu um enter, caiu para a linha 3. E esse abike aqui, deixa eu remover isso aqui, colocar abike. Esse abike é de outro lugar que está sendo chamado. Por isso que ele caiu aqui, mas dá para remover ele. Era só colocar um. Talvez, esse é um jeito de fazer, mas eu até poderia fazer isso aqui de outra maneira, né? Eu poderia fazer aqui, ó, copiar isso aqui, apagar. Depois que ele imprimiu as 3 colunas, ele dá um enter. E daí dessa maneira, se eu rodar, não preciso daquele if, ó. Ele imprime as 3 colunas, dá um enter. Imprime as outras 3 colunas, pula para a próxima linha, dá um enter, imprime 3 colunas, dá um enter. Dessa maneira não atrapalhou aqui a de baixo aqui, ó, que está sendo impressa em outro lugar. Beleza? Esse é o for. Vamos comentar aqui. Vamos embora que tem mais aula ainda, cara. Tem mais aula. Eu falei que eu vou dar 5 horas de Java em 1 hora. Não sei quantos minutos de vídeo foi ainda. Espero conseguir terminar em 1 hora ou passar um pouquinho, mas esse conteúdo é muito bom, cara. Vai por mim, fica aí. Vamos lá. Tô até com a garganta seca, devia ter pegado uma água. Como é que se faz array em Java? Array em Java é escrito da seguinte forma. Você vai ter que escrever o tipo do array. Vou colocar aqui um int, vou colocar um colchetes e eu vou colocar números, por exemplo. E dentro desse array eu vou colocar abrir chaves, e aqui dentro eu vou colocar os valores que eu quero, por exemplo, 1, 2 e 3. Eu acabei de escrever um array de números inteiros. Se eu quiser um array de strings, eu tenho que escrever strings. E daí eu, por exemplo, nomeei aqui como carros. Coloquei Lamborghini, Ferrari, Tesla, por exemplo. Como é que eu acesso o primeiro valor desse array? O primeiro valor desse array, você deve estar pensando, para eu acessar o número 1, eu tenho que fazer acessar a primeira coisa aqui, que é 1, né? Errado. Para acessar a primeira, arrays,
você vai sempre começar no 0, o índice 0. Esse 1 está no índice 0, o 2 está no índice 1 e esse 3 está no índice 2. Por exemplo, se eu der um system out do println do carros no índice 0, ele vai pegar o Lamborghini. No índice 1 vai pegar a Ferrari e no índice 2 vai pegar o Tesla. Então isso acaba confundindo muitas vezes, mas é bem simples de trabalhar. E como é que você faria para imprimir esse array? Você deve até pensar, só dá um. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que seria isso aqui. Vamos rodar aqui embaixo, ó. Eu imprimi Lamborghini. Se eu pegar os números aqui, ó, o número de índice número 0 é o número 1. Beleza? Agora, se o que acontece se eu só imprimir toda a lista assim? Você acha que vai dar certo isso? E a resposta é não. Olha o que ele imprimiu aqui. O que é isso? Isso é um número que guarda, é um identificador único que guarda o espaço na memória onde está esse array. Então isso aqui você não consegue imprimir igual no JavaScript, pegar um array e mandar imprimir, ele vai aparecer bonitinho para você um do lado do outro. Não vai. Para você imprimir no Java um array, você vai ter que percorrer um for. E você pode fazer um for normal, como eu vou fazer aqui, ó, um for. Esse meu for vai pegar o índice igual a 0, um índice menor do que o carros.length. Carros.length. O que é carros.length? O carros, ele é uma string, mas ele é um array. E esse método .length é um método de array. Eu poderia colocar aqui, ó, números.length. Ele tem. Isso mostra o comprimento do meu array. Ou seja, qual que é o comprimento do meu array? 1, 2, 3. 3. Esse aqui, 1, 2, 3. Também é 3. Então o length é para você pegar o comprimento. Quando eu coloco menor do que length e começando em 0, significa que ele vai fazer o 0, o 1 e o 2. 3 vezes. Por quê? Porque eu coloquei que ele é menor do que 3. E daí eu somo i mais mais. E o modo de imprimir isso, eu coloquei aqui, ó, um print x. Eu coloquei que o number é 0 e aqui um carro.i. Por quê? Esse print x, olha o que eu passei aqui para ele. Para você, aqui se eu colocar o mouse em cima, ele vai chamar essa função aqui, que está pedindo que eu passe um número e uma string. Só que eu estou passando um float maiúsculo. Lembra que eu falei quando que a gente usa o float minúsculo e float maiúsculo? Vamos clicar aqui, ó, Ctrl, clica em cima. E aqui eu estou passando um float maiúsculo, ou seja, o float maiúsculo ou o integer maiúsculo, ele aceita tipos null. Ou seja, você pode fazer uma função que aceite valores nulos, que aceita do tipo null. Se eu colocar o número primitivo, um float minúsculo, deu erro. Por quê? Porque primeiro que eu estou fazendo que essa função aqui, ó, ele é diferente de null. Eu não tenho como fazer uma comparação, porque ele é diferente de null. E se eu for lá onde está sendo usado, está dando erro também. Por quê? Porque ó, você tem que passar um float, não um null. Então, para eu acabar com esse erro, eu chamo a classe pi dele. E a classe pi é o float maiúsculo. A classe pi do int minúsculo é o integer maiúsculo. E o integer maiúsculo aceita tipos nulos, entendeu? Então aqui eu estou verificando se é um integer maiúsculo e um string. Então vou voltar aqui, ó, aparecendo está sendo usado, cliquei lá, ele vai mostrar até aqui. Eu estou passando o null e o caso. Mas olha que legal. Eu poderia, como aqui também eu coloquei 3, exatamente 3, eu poderia passar números aqui, né? Eu poderia passar um números e não deu erro, porque aqui essa print está falando agora que ele precisa de um número inteiro e de um string texto.
Então esse aqui é do tipo string e esse aqui é do tipo número, ou seja, está tudo certo. E o que vai fazer essa função? Essa função vai cair aqui e vai verificar que se existe um número, eu tenho que imprimir o número. Se existe um texto, se o texto é diferente de nu, eu imprimo o texto. Então ele vai imprimir um depois o outro, um depois o outro. Se eu rodar isso aqui, vai lá, vai ter que ter aparecido para mim um Lamborghini, número 2 Ferrari, número 3 Tesla. Beleza? Volta lá onde está sendo usado isso aqui e bora para continuar com a aula. Deixa eu ver qual que é a próxima parte de array. E aí você tem que fazer um for. Mas como que faz um for each em Java? O for each é da seguinte estrutura. Você vai escrever for vai. Opa, deixa eu voltar isso aqui. Vou trocar aqui, fazer pronúncia. Vai pegar o tipo do objeto do que você está inteirando. Por exemplo, eu tenho uma string de carros, que nome de carros, né, ou marca de carros. Esse aqui é um array de string, ou seja, cada valor aqui dentro é uma string. Então, para eu fazer um for each, que é percorrer isso aqui sem precisar escrever essa condicional inteira, eu posso fazer o seguinte: colocar aqui string carro, 2 pontos em minha lista de carros e mandar fazer um system out de carro. Se eu rodar isso aqui, ele vai imprimir os 3 carros aqui para mim. Da mesma maneira, vamos refazer aqui de novo para você pegar mais. Ó, escreve for, parênteses, agora vamos imprimir aqueles números. Os números são de que tipo? Inteiro, então eu vou escrever int, vou botar um nome qualquer, eu poderia colocar i, poderia colocar abacaxi ou churros, em homenagem a um amigo meu que escreve tudo com churros. Mas eu vou colocar número no singular, porque eu estou percorrendo cada número. Então, cada número que eu estou percorrendo do meu array, que é chamado números. O array normalmente tem o nome no plural, tá? Porque ele é um conjunto de números. O meu carros é um conjunto de carros, né? Então, vários número é números, vários carro é carros, e assim vai. Então eu percorri isso aqui, abro chaves e aqui eu coloco um system.out.println e coloco o número no singular, né, agora. E quando eu rodar isso aqui, ele vai imprimir meu 1, 2, 3. Beleza? Esse aqui é o meu for each. Agora, você deve estar pensando, sempre eu vou escrever assim um array em Java? Não. Porque isso aqui é um array do tipo imutável. Imutável. Imutável é o seguinte, tem acento, né? Mas imutável significa que eu não posso alterar mais isso aqui. Eu não posso adicionar valores no Tesla aqui. Se eu chegar aqui, ó, por exemplo, nesse números, ponto, eu só tenho length, eu não tenho edge, ó. Por quê? Porque é um string que eu não posso adicionar mais números lá dentro. Agora, digamos que eu faça o seguinte, vou comentar isso aqui, vou criar aqui embaixo cadê? Aqui. Vou criar um array chamado de meu array, que é do tipo inteiros, e vou dizer que ele tem new int 5, ou seja, ele tem 5 espaços lá dentro. Dessa maneira, eu também é a mesma coisa que eu escrevi lá em cima. É a mesma coisa que escrever isso aqui. Ou seja, eu estou criando um array também imutável. Só que dessa maneira eu estou escrevendo ele, fazendo esse new int, significa que eu estou fazendo ele sem preencher os valores de dentro dele. E daí, para eu nomear os valores dentro dele, por exemplo, vou colocar que ele tem espaço 3, que é o length 3, eu vou ter que escrever um por um quais são os valores dele, dessa seguinte maneira: 1, 2, 3, no índice 0, no índice 1 e no índice 2. E daí aqui colocar 1, 2 e 3. Dessa maneira, escrever assim ou escrever assim
é a mesma coisa, tá? Ele deu errado aqui porque eu usei o mesmo nome, não posso usar o mesmo nome. Mas esse números e esse meu array é a mesma coisa. Duas maneiras de escrever o array. E dessa maneira ele fica imutável, né? Imutável. E eu não consigo pegar esse meu array e colocar um ponto add, porque não existe o ponto add em arrays imutáveis, ou seja, eu não posso mais alterar a estrutura desse meu array, não posso tirar valores daqui com pop, por exemplo. Mas como é que eu faria para ter um array que seja mutável, que eu posso trabalhar? Chama-se ArrayList, e a estrutura de criar ele é um pouco diferente. Isso aqui é muito utilizado, ó. Eu vou criar um ArrayList, eu tenho que importar ele aqui, ó, Ctrl barra para importar. Eu estou falando que é do tipo string, vou chamar aqui de meus carros, vou fazer um new ArrayList e colocar essas tags de menor e maior e um parênteses aqui. Essa é a estrutura do ArrayList. A partir de agora, esse meu ArrayList eu posso adicionar coisas dentro dele. Eu posso escrever assim, ó, meuscarros.add. Vou colocar aqui, ó, meuscarros.add. E eu tenho acesso à função add. E eu posso escrever o que dentro dela? Posso escrever qualquer coisa, mais do que 3 coisas. Posso colocar um novo carro aqui, sei lá, um Mustang. Sempre termina com ponto e vírgula. E agora meus carros vai ter Ferrari, Tesla e Mustang ali dentro. Se eu imprimir ele aqui, usando um for each, ó, percorrendo o carro de meus carros, eu vou colocar um system out print do carro, e a hora que eu rodar isso aqui, vai estar lá o Ferrari 2, Tesla 2 e Mustang. Beleza? Então essa é a diferença. O list, ele é um array que é mutável. Ele por isso é chamado de ArrayList. Beleza? Da mesma forma que eu posso adicionar, eu também posso remover. Se eu colocar aqui, ó, meuscarros.remove, eu tenho que escolher o índice que está lá dentro, ou eu posso passar o nome do carro que eu quero excluir, por exemplo, Mustang. E se eu rodar agora, esse seguinte for aqui embaixo, que era o mesmo ali de cima, só que removendo o Mustang, ele vai me imprimir Ferrari 2 e Tesla 2, porque eu consegui remover o Mustang dali de dentro. Eu posso remover assim ou colocando o índice dele. O índice dele era 0, 1, 2, né? Eu poderia colocar 2 aqui, que também iria remover o Mustang. Beleza? Próxima parte. Agora vamos ensinar vocês a parte que assusta todo mundo que vai aprender Java, que é OOP, Object Oriented Programming, ou POO em português, né? O famoso programação orientada a objeto. Respira fundo, que agora assusta um pouco, mas bora lá. Digamos o seguinte: quando você cria um objeto nada mais é do que uma representação de um objeto da vida real, só que em programação. Por exemplo, o seguinte: eu estou usando um objeto carro, e eu chamei de car. Mas de onde surgiu esse cara aqui? Pois é, eu tive que criar a classe carro. Na orientação, programação orientada a objeto, o objeto é uma classe. Se você já trabalhou com JavaScript, sabe que fazer classe é fazer isso aqui, ó, const car, é igual colocar aqui, e daí você vai colocar assim, marca, 2 pontos, e vai passar o nome da marca, Renault, por exemplo, que é o que está aqui embaixo. E você vai ter ali dentro que você tem uma marca que é do tipo Renault, e daí você vai acessar como isso, você vai fazer o car.marca, né? E daí ele já vai pegar para você. Isso em JavaScript, mas aqui é Java. Aqui você não usa chaves para dizer que é um objeto, você usa classe para dizer um objeto. Todo objeto é uma classe. Então, se eu quero definir o meu carro, eu tenho que criar uma classe. Para criar uma classe bem simples, new class, Java class. Boto o nome dela sempre em maiúsculo e eu criei a classe carro aqui. Essa classe carro é o seguinte: dentro dela eu coloquei algumas variáveis, e eu defini string
E eu até posso dizer que essa string ela é padrão começar como Renault, mas não é necessário que eu passe algum valor para ela. Eu posso deixar simplesmente string sendo a marca. Coloco private string model, private int ano, private string color e private double price. Ou seja, eu estou definindo que meu carro vai ter marca, modelo, ano, color e price. Isso aqui é uma classe que é um objeto, porque ela não estende de nenhum lugar, né, nesse caso aqui, e ela tem as propriedades desse objeto, são essas aqui. Quando você pega e constrói uma classe que representa um objeto, você precisa construir um constructor, que nada mais é dizer o que essa classe, toda vez que eu chamar ela, eu vou ter que construir. Se você não passar nada, ele vai fazer isso aqui para você, ó, public car e um objeto vazio. Ou seja, eu posso construir um carro sem passar nenhuma propriedade para ele. E ele vai entender que é um carro. E mesmo assim eu vou ter acesso às coisas de dentro do carro. Mas eu não vou ter nenhum valor, porque eu não passei nada para dentro dele. Mas também eu posso definir um construtor, onde só para eu criar um carro novo, e eu chamo do mesmo nome, só que com propriedade diferente. Eu vou precisar de uma marca e de um modelo. E eu vou falar que essa marca é a marca. E esse modelo, this model, é esse modelo. Ou seja, this refere-se à classe. Ou seja, esse modelo que ele está pegando aqui é esse aqui, ó. Esse modelo aqui vai ser o modelo que eu passar nele aqui dentro. E como é que você cria esses construtores? Você vai definir quais atributos você vai ter que falar. Para criar um carro tem que passar todos esses atributos aqui. Você não pode criar um carro sem nenhum atributo ou só com 2 atributos. Então, para você definir isso, o jeito mais fácil é apertar Alt Insert e vai aqui em Constructor. Aqui dentro você vai apertar Ctrl e selecionar todos que você quiser. De preferência, normalmente é todos mesmo, a não ser que você queira fazer mais de um construtor. E pode. Eu posso ter mais de um construtor na mesma classe. Ou seja, agora para eu criar um carro, eu preciso passar todas as informações para ele. Beleza? E como que eu vou acessar essas informações desse objeto, dessa classe? Eu vou criar gets and setters. Eu vou fazer da seguinte maneira. Já está criado aqui, né? Mas se eu apertar Ctrl, Alt Insert, Getter and Setters, e não preencheu nada. Por quê? Porque já tem tudo pronto. Vamos apagar os Getter and Setters aqui, ó. Getter Setter. Isso aqui são 2 funções, não vou apagar não. Apaguei. Eu dou um Alt Insert, Getter and Setters, vou colocar todos que eu quiser e coloco OK. E assim eu consigo acessar a minha marca chamando uma função. O get é uma função para pegar o valor da minha marca. E o set é um valor para setar. Eu sempre vou passar um valor de marca e vou setar essa marca. Beleza? E assim eu faço os getter and setters. E uma coisa importante, o toString. Lembra que eu falei para vocês que quando eu faço um objeto eu tenho o método toString? Alt Insert, tem aqui, ó, toString. Você vai colocar tudo que você quer e dar um OK. E ele vai fazer um override, por causa que esse método override está vindo de outro lugar e eu estou sobrescrevendo. Ele está sobrescrevendo o método toString para ele, toda vez que eu chamar o toString desse objeto, ele vai me fazer isso aqui, ó. O carro é isso, marca, dá um enter. Isso aqui significa para dar um enter. Na linha de baixo você vai colocar vírgula, modelo é esse, vírgula, ano é esse, cor é essa cor aqui e o preço é esse, entendeu? Ele fez uma string concatenada para mim. Pensa bem, é muito ruim escrever string concatenadas no Java, né? Então é mais fácil chamar esse método toString para você criar uma classe. Vou apagar esse aqui que estou repetindo a mesma coisa. E o que é isso aqui? Acho que isso aqui não precisa para nada, né? Isso aqui é para mostrar que se eu fosse fazer em JavaScript seria a mesma coisa que eu criar o carro dessa maneira, ó. Cor branco, tipo hatch, marca Renault, anos, modelo Sandero, beleza?
Isso aqui é como se fosse fazer em JavaScript, mas a gente está em Java. Beleza, eu criei a minha classe carro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha classe main e eu preciso construir essa classe carro. Então toda vez eu vou chamar o meu constructor. Eu posso chamar o meu constructor, eu criei três tipos de constructor lá. Então eu posso chamar o constructor myCarro1 e eu vou passar assim new car, que é da minha classe carro, aqui ó, car, que tá ele vai importar de lá. E eu passei marca, modelo, ano, cor e price. Eu tive que passar todos esses valores. Mas por exemplo, posso fazer um myCar2 e simplesmente fazer isso aqui ó, new car, e não passei nada. Ele criou um carro 2, mesmo que eu não passei nada aqui dentro. Por quê? Porque lá no classe carro eu passei um constructor vazio também. Se eu apagar ele ou comentar e voltar lá para minha classe, já deu errado aqui ó. Por quê? Porque ó, não dá pra você criar um carro sem nada. E daí ele me dá dois candidatos ali ó. Ou eu passo tudo, ou eu passo só a marca e o modelo. Então eu posso passar só a marca e o modelo. Beleza, mais fácil, eu vou colocar só assim ó, Renault, e o modelo eu vou colocar Fluence. Fechou, criei um outro carro 2, beleza? Isso que é o constructor. Criei esse carro 1, como é que eu acesso as propriedades dele, ou como é que eu dou um string dele? Lembra que eu criei o método string? Então vamos colocar aqui ó, string result, meu carro 1 é igual to string. Como é que ele acessou essas propriedades? Todas as classes que eu colocar lá, ó, ele vai acessar. Get, todos os set, todas as classes que eu criei, dirigir e friar, que eu vou mostrar para vocês. E eu tenho um método que eu criei chamado toString. Então, se eu imprimir esse resultado aqui, ó, system layout print result, tá lá, ó, ele fez essa frase inteira para mim. Que eu poderia modificar ela lá, né? Que isso aqui é um padrãozinho, mas eu poderia modificar, tipo, tirar esse carro aqui, mas ele fez assim pra mim. Beleza? É por isso que serve o método toString. E se eu quisesse pegar os valores dessa classe? Algum valor definido desse carro. Digamos, esse carro, a marca é Renault. Então se eu quisesse pegar a marca, eu poderia pegar get marca. E a hora que eu imprimir isso aqui, ele vai ter que imprimir Renault aqui para mim, ó, Renault. E eu poderia fazer a mesma coisa com get ano, get cor e por aí vai. Poderia também setar um valor. Tá vendo que ele é Renault? Mas o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó? Aqui embaixo eu vou chamar o meu carro 1, vou dar um set e vou mudar a minha marca. E agora vai ser VW de Volkswagen. Se eu der esse print aqui embaixo, o que vai acontecer agora? Ele trocou minha marca. Antes estava imprimindo assim, ó. Agora vai imprimir, deixa eu imprimir duas vezes, né? Um antes e um depois. String result, eu estou usando dois results, né? Não dá para eu fazer isso porque eu já estou chamando result ali em cima. Eu posso fazer um novo result aqui, ó. Pronto, isso daí ele usa o mesmo. E daí ele imprimiu a primeira vez, ó, Renault, Sandero, tal. Aqui eu usei um set para alterar o valor da marca desse carro e daí eu mudei para VW. Beleza? É assim que se usa gets and setters. E assim que usa também o método toString. Nessa classe também eu vou mostrar outra coisa para vocês. Eu posso criar funções. Por exemplo, vou criar a função void aqui. Vou colocar assim, private void, private dirigir. Deu errado, por quê? Porque isso aqui eu estou chamando em outra classe. Eu não posso chamar a classe private em outra, a não ser que seja um private static. Mas também não dá certo, por quê? Porque essa aqui é uma classe que eu estou usando o constructor. Classe que você constrói e você não dá static. Beleza? Se eu não coloquei nada na frente, ele significa que é público. Se eu colocar assim só void, ó, não vai retornar nada, significa que ele é público. Mas eu poderia colocar aqui sim public void. É a mesma coisa que colocar só void direto. Ele já entende que se não colocou nada é público.
E assim eu tenho o método dirigir, que vai dizer que eu estou dirigindo, e o método frear, dizer que eu estou freando. E eu posso ir lá na minha classe e simplesmente aqui, ó, onde eu fiz esse System Layout, um print aqui, eu posso colocar dentro dele o nome do meu carro, né, o mycar1, e chamar algum método dele, por exemplo, o método dirigir. O método dirigir. Nossa, o método dirigir não retorna nada, porque ele é uma void. Eu não posso colocar uma void dentro de um println, porque o println espera um resultado, não uma void. Se eu só chamar ele aqui, ó, mycar dirigir, ele vai escrever, printar aqui para mim, ó, dirigindo. Beleza? Vamos ver o que mais dá para fazer para ensinar de programação orientada a objeto. Vou comentar aqui. Vamos continuar a aula aqui. Aqui eu criei um carro 2. E quando eu crio um carro 2, eu vou ter acesso às propriedades do carro 2. E eu posso criar vários carros. Inclusive, eu vou até criar aqui. Criei o carro 2. Eu vou criar o carro 1. Só que o carro 1 eu vou criar bem parecido com esse carro 2 aqui, ó. Eu vou criar ele só usando o construtor, que eu preciso da marca. Não preciso desses outros parâmetros aqui, preciso só desses dois. Beleza, tem o carro 1 e o carro 2. Um é um Renault Sandero, o outro é um VW Golf. Aqui, para eu acessar as propriedades do carro 2, mais uma vez eu tenho que chamar o carro e colocar o get e o setter que eu quiser aqui dentro. Não vou fazer isso. Digamos que eu vou construir uma garagem agora, que é um array. Um array de quê? De carros. Um array de carros é minha garagem. A minha garagem eu vou chamar aqui new car e coloquei 2. Significa que vai ter 2 espaços para carro nessa garagem. Beleza? Eu posso fazer o seguinte, aqui embaixo eu construir alguns carros. Mas eu já construí eles aqui em cima, então não preciso reconstruir ele de volta aqui embaixo. Se eu quiser acessar, colocar valores na minha garagem, lembra que quando eu construo assim, significa que essa minha garagem é imutável. O valor que eu colocar ali dentro vai ficar. Então se eu colocar assim, garagem 0, na posição 0 é o meu carro 1, e o garagem na posição 1 é meu carro 2. E eu posso dar um system out da minha garagem na minha posição 0 e ele vai imprimir para mim o meu carro 1. O que você acha que vai aparecer aqui dentro do meu carro 1? Bora testar? Vai aparecer o quê? Você acha que ele vai imprimir o carro bonitinho, Renault, Sandero? Ou ele vai dizer a posição na memória que está ocupando o carro 1? Se você falou memória, dessa vez você errou. Confunde, né? Até eu achava que ia cair a memória. Não nesse caso, que eu já sabia que não ia cair, mas a primeira vez que você estuda isso aqui, você pensa, vai cair a memória, não vai imprimir o carro. Na outra vez não imprimiu, pois é, mas dessa vez ele imprime. Por que ele imprimiu? Porque eu tenho aquele método string. Provavelmente foi por isso, senão era para cair na memória. Vamos fazer o seguinte, vamos testar isso aqui. Vou apagar esse método. Vou lá na minha classe aqui de novo, vou rodar ela de novo aqui. Ó, tá vendo que eu estou rodando a classe? Eu posso escolher o que eu vou rodar aqui, ó. My class, eu estou rodando. Eu posso rodar o meu app, por exemplo. Rodar a classe aqui e realmente, olha lá. Quem falou a memória acertou. Eu estou imprimindo a memória que está ocupando o ID que está falando onde está guardado meu carro número 1. Eu não estou imprimindo meu carro 1. Ele só imprimiu o meu carro número 1 porque dentro da minha classe carro eu tinha um método toString. Entendeu? Então é com o método toString que você consegue imprimir o valor ali, ó. E esse espaço de memória agora vai mostrar para mim o valor do meu carro, que é só Renault Sandero, porque o ano ele vai preencher como 0, o cor vai passar como nula, e o valor do price também ele vai colocar 0.0, porque esses valores aqui eu não passei, então ele preenche com o valor padrão para eles. Como string aceita nula, esse int e float não aceita nula, ele vai colocar 0.
Beleza? Agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Digamos o seguinte, aqui eu criei uma garagem, mas era só um array de garagem, né? Agora, o que acontece se eu criar uma classe garagem? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou criar uma nova classe aqui, e o nome da classe é garagem. Eu tenho que botar o meu carro e o meu carro 2, descomentar esses dois aqui, senão vai dar erro. Então eu vou criar a minha garagem aqui. E na minha garagem eu vou fazer o seguinte, é uma classe que eu vou colocar aqui um public static int número de carros. Aqui eu coloquei um private int total de carros. Private só é acessado pela classe. Public e static pode ser acessado por todo mundo sem eu precisar criar a minha classe, sem eu precisar criar o constructor dela. E aqui eu tenho um public garage, que eu tenho que passar o total de carros. Eu coloquei ainda é 0, porque ele começa com 0. Beleza? O total de carros começa com 0. E esse é um constructor, isso aqui. É um constructor onde só tem isso aqui, ó. Não precisa passar nada, mas o meu total de carros inicial é 0, tá? Só pra você saber, a garagem começou vazia, não tem nenhum carro ali dentro. E eu vou fazer um método que chama estacionar. Public void, né? Public void, ou só void também. E o que faz esse método estacionar? Ele não me retorna nada, mas o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, ó, o carro do modelo tal, dá um espacinho em branco, mais um espaço em branco, mas está na garagem. Vai pegar o número de carros e somar mais um, mais. E vai pegar o total de carros e somar mais. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do public, do static para o não static. Beleza? Tenho também nessa classe dois métodos, um get e um set. O get total de carros retorna o total de carros e o set total de carros, se eu quisesse trocar o valor do total de carros, mas ele começa como 0. Vamos lá na minha classe e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha garagem 1, que é uma classe, e eu criei o meu construtor lá no garagem que não preciso passar nada dentro dele, não precisa passar nada, mas se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar que a única coisa que ele está fazendo é dizendo, ó, o dis total de carros é 0, ou seja, eu não precisei passar nada, mas ele já vai fazer para mim que o valor inicial de carros é 0. Beleza? Isso é um jeito de você startar um parâmetro dentro desse teu construtor, sem precisar receber nada para isso. Vou lá na minha classe main novamente, deixa eu fechar essas duas que eu não estou usando, vou comprar a classe main aqui, vou estacionar o meu carro. Vou colocar aqui a minha garagem 1 que eu chamei, estacionou o carro na minha garagem 1 também, eu fiz o método park, estacionou o carro 2. Como é que você faz isso? Ó, garagem.1, já tem um método aqui, ó. O método diz que eu tenho que passar um carro para dentro dele. Então eu tenho que passar um objeto do tipo carro, então eu vou passar o meu objeto mycar2. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma garagem 2, garage, coloquei aqui garagem 2, new garage, e eu vou passar um carro para dentro dela, estacionar um carro 3. Eu não tenho o carro 3, vou pegar esse carro aqui e descomentar ele. Deixa eu Ctrl X nele, vou colocar ele aqui, ó. Criei um carro 3, que é um Peugeot 308, e coloquei aqui, ó, garagem 2, estaciona o meu carro 3. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, se eu der um int de carros e fizer assim, garagem 2, get total de carros, que valor que vai dar aqui? E aí? Que valor que vai dar na garagem 2? Não, na garagem 2 só tem um carro estacionado, tem que dar 1, né? Beleza, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Só ver assim, ó, get total de carros, retorna o meu total de carros estacionados ali dentro. Vou dar um system out para ver a quantidade de carro que tem ali. E vou dar um system out do meu garagem number of carros. O que é esse garagem number of carros?
Se você vem aqui na minha classe garagem, eu coloquei um static, ou seja, eu posso acessar a classe garagem, um static dela, eu posso acessar direto isso aqui, sem precisar ter um constructor dela. Você veja que eu não estou na classe main aqui chamando o garage 1, que eu criei aqui, nem o garage 2, eu estou chamando a classe diretamente, garage e number of carros. Quando eu der rodar esse aplicativo aqui, veja o que aconteceu aqui. Total de carros estacionados é 1. Total de carros estacionados aonde? Na minha garagem 2, porque eu estou pegando da garagem 2. Mas por que o meu garage number of cars deu 3? Por quê? Porque esse static faz eu pegar diretamente da classe. Então tudo que os construtors que eu criei, o garagem 1, tanto o garagem 2, se você somar aqui, ó, eu estacionei 2 carros na garagem 1 e mais um carro na garagem 2, ou seja, o total deu 3. E eu posso acessar um garage para verificar o número total de carros em todas as garagens. E é por isso que você usa o static. Você pode fazer o static para chamar uma função para fazer isso para você, ou colocar simplesmente de uma variável. E daí, como é o caso agora. Então eu acessei esse número total de carros em ambas as garagens sem precisar criar um constructor. Eu chamei ele direto da classe. Beleza? É isso a diferença do static pro normal, que é o não static, né? Continuando a aula, rapidinho, tá acabando, gente, tá acabando. Agora vamos ensinar o que? Herança. Digamos o seguinte, vamos criar uma nova classe, agora chamada de bike. Vamos lá, botão direito, new class, java class, bota o nome bike, classe sempre em nome maiúsculo, cria a classe bike. Eu vou fazer o seguinte, quando eu estou falando de herança, eu estou falando de algo que a gente chama de extends em Java. Ou seja, a minha classe bike extende a classe veículo. Mas meu Deus, da onde vem essa classe veículo? Beleza, eu vou mostrar para vocês. Eu criei a classe veículo antes de criar essa, tá? A minha classe veículo, eu estou definindo que eu vou ter um double de speed, ou seja, eu tenho uma velocidade e eu tenho uma cor. E eu tenho uma função também, public void. É bom você botar public na frente, tá? Public void, opa, não deu certo, porque ele tem um override lá, é porque eu tenho um implement, eu não posso fazer isso. Public void go, o veículo está se movendo. Beleza, eu tenho uma função chamada, aqui dentro dessa classe veículo, void go, que é system out, o veículo está se movendo. Eu não entendi porque não deixou usar o public aqui. Porque se eu não coloco nada, é a mesma coisa que eu colocar public. E a hora que eu coloquei aqui, ele relatou um problema. Ele relatou um problema que aqui eu tenho uma função, também tenho que colocar public. Ah, é porque eu estou chamando em outro lugar essa função sem public. Então se eu colocar em um lugar public, eu vou ter que colocar no outro também. Foi por isso que deu erro. Beleza? Mas é isso. Ou você não coloca, ou você coloca. O melhor a fazer, coloca sempre, tá? Sempre coloca sempre. É bom dizer se a função ela é exclusiva da classe com private ou se ela pode ser usada em outras classes. Então digamos que eu estou usando a public class veículo, e se eu colocar aqui um private, ó, vai dar um erro. Por quê? Porque aqui tá com um public, eu vou ter que colocar uma private também. E deu erro também, porque aqui onde eu estou chamando a bike, eu tenho que chamar uma função que é privada. E não deu certo, porque eu estou chamando ela em outro lugar. E daí eu não consigo chamar, porque ela é público. Eu só posso chamar ela. Quando é privado, eu só posso chamar dentro da mesma classe. Beleza? Isso aqui era só para mostrar para vocês o private e public. É bom sempre estudar isso, porque é um conceito que demora um tempo a aprender. Mas não é tão complicado assim. Com o tempo você pega. Rever a aula depois, ou vai ver outras vídeos aula, né? Tem professor que pode conseguir explicar isso aqui bem melhor do que eu. Depois eu passo um canal para vocês muito bom em inglês. E esse canal se você ver, é basicamente o mesmo conteúdo que eu vou dar aqui, só que ele vai dar em 5 horas, tá? Eu vou tentar fazer em 1 hora, mas eu acho que já passei do horário. Bom, bora lá. Eu estou fazendo a classe veículo que tem essa função go. E ela tem só o speed e o color.
Agora eu vou na minha classe Bike e eu estou falando que ela está estendendo a classe Veículo. Eu vou tirar esse Implement Race por enquanto. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Beleza. E comentar isso aqui, senão vai dar errado também. Se eu estou estendendo a classe Veículo, e eu estou falando que minha Bike ela possui rodas. Nossa, como se uma bike não tivesse duas rodas. Só se fosse um triciclo, né? Daí poderia ser 3 rodas, né? Não sei se é... Bom, pode ser considerado uma bike. Bike em inglês não é realmente uma bike, né? É uma moto, né? Mas beleza, eu tenho uma bike que estende um veículo. Ou seja, se ela estende o veículo, eu tenho que ter as mesmas funções que estão definidas lá no veículo. Ou seja, se eu apagar aqui, ó, der um comentário, não é necessário ter as mesmas funções. Eu tenho a função veículo que tem o go, mas eu posso dar um override naquela função. A veículo vai fazer o seguinte: o veículo está se movendo, mas eu posso fazer na bike e modificar essa função go colocando um @override aqui, ou seja, sobrescreva a função que era lá do veículo chamada go, e em vez de escrever o veículo está se movendo, mude ela para a bike está se movendo. Posso criar também aqui o meu constructor. E no meu constructor há 2 jeitos de você construir esse constructor. Como o bike está estendendo de veículo, veículo tem speed e color. Se eu colocar assim, deixa eu ver como é que eu faço para dar o erro aqui. Acho que tem que colocar... Deixa eu colocar aqui embaixo isso aqui antes que eu esqueça. Ctrl V aqui só para o Implement Race, para não esquecer. Se eu construir uma bike e não passar nada dentro dela, ele deu um problema. Qual o problema que ele deu? Ele deu um problema porque eu estou chamando aqui nesse lugar sem passar nada para dentro dela. Oh caramba, volta. Mas não é esse o caso. Como eu estou estendendo uma classe e essa classe veículo já tem um speed e um color, ou seja, eu também tenho que passar toda vez que eu criar uma bike um speed e um color. E há 2 jeitos de fazer isso: ou você passando os valores aqui em cima e colocando o this, e aqui no caso a rodas eu não passei porque eu coloquei que rodas sempre vai ser 2, mas eu poderia colocar ele aqui, né? Colocar aqui também um int wheels e colocar aqui this wheels é igual a esse wheels que eu vou receber. Mas como eu não fiz isso na minha outra classe, eu vou tirar ele daqui. Vou deixar que ele sempre vai ser 2. A bike sempre vai ter 2 rodas. Eu posso colocar esse dessa maneira, ou como ele está estendendo de outra classe, eu uso algo mais simples, que é chamar o super. O super, ele já vai entender que eu tenho aquela classe veículo e vai colocar aqui dentro o this speed e o this color, beleza? Agora eu vou ensinar para vocês o implement. Isso é uma classe que estende. E o que é o implement? Quando você coloca um implement, por exemplo, eu quero implementar que isso aqui é uma moto de corrida. Eu criei uma classe chamada Implement Race. Quando você cria essa interface, você vai fazer o seguinte: botão direito New, Java Class, e aqui você vai colocar interface. Isso aqui é uma interface, e quando é interface você tem que implementar ela. O que é uma interface? Nada mais é que uma regra. Ou seja, na minha interface eu vou definir o quê? Que quem for implementar a classe interface race é obrigatório ter dentro dele uma função chamada run. Ou seja, eu não posso implementar o race sem colocar um run dentro. Então por isso que ele apareceu aqui vermelho, ó. Falou, ó, a classe bike tem que ser declarada abstrata ou implementar a função run. Então o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui, ó, ele vai aparecer essa lampadazinha e eu vou colocar aqui, ó, implement methods. E daí vai aparecer os métodos que estão definidos, ó. Você tem que colocar isso, tá dentro do race. Normalmente é um método vazio, tá? Você não precisa, você só mostra qual que é o nome da função que tem que ter. Você não precisa especificar ela lá dentro. Você só vai dizer o que você vai ter. E ele vai ter aqui a override
public void run. Ele fez um override da função que eu falei, ó, tá implementando o racing, tem que ter uma função void chamada run, beleza? Alt, setinha para a esquerda, ó, ele voltou para a classe que eu tava. Eu defini essa função aqui embaixo e eu coloquei ela da seguinte maneira: override da public void run. Esta é uma moto de corrida, ou seja, toda vez que está fazendo a implement de uma interface e o extend de uma outra classe. A outra classe você vai estender ela pode ser criada com as propriedades dela. Nem todo veículo é uma bicicleta, mas uma bicicleta é um veículo. É isso que significa herança. Você dizer que uma bicicleta é um veículo, mas nem todo veículo é uma bike. Vamos voltar lá para minha classe principal, quase terminando a aula. Vamos à parte de herança, o extend. Então eu vou criar aqui uma bike. Bike 1 é um new bike. Eu tenho que passar o speed e o color. Eu passei 300 speed e cor vermelha. E estou chamando o método bike.go. O que faz o método go? A bike está se movendo. Quando eu rodar meu aplicativo aqui, ele pegou aqui, ó, a bike está se movendo. Aí eu ensinei para vocês o método override, mas olha aqui que legal, eu posso criar um veículo, vou chamar veículo minúsculo, new veículo. Esse veículo não estava determinando que eu tinha um constructor dentro dele, ou seja, eu poderia criar esse veículo sem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um constructor aqui, alt, insert, constructor, e vai ter que passar esses dois. E agora deu um problema. Deu um problema por quê? Porque eu estou criando um veículo sem passar nada dentro. Então vamos criar esse veículo e dizer que ele é um carro. Um carro a velocidade máxima de 200 km por hora. Vou colocar aqui. E a cor preta. Opa. Vou colocar prata. Beleza? O veículo, se eu pegar esse veículo pequenininho e colocar aqui a ponta, eu posso pegar e ver. Eu não tenho get and setter, né? Ele vai pegar a cor e a speed aqui, mas é porque é os que ele é da linha de cima. Se eu tiver vários, vai dar erro, tá ligado? Ele vai pegar sempre o último que você criou, porque eu não criei get set lá, mas eu posso ter um método go nele. E agora, se eu pegar esse veículo.go, você acha que ele vai me escrever a bike está se movendo? Não, ele vai pegar o veículo está se movendo. Ah, ele deu errado aqui no super. Por quê? Constructor vehicle class cannot apply to giving types required. Double string no arguments. Você tem que colocar aqui dentro desse super os teus argumentos. Eu acho que era assim que fazia isso. Deixa eu ver. Super. Eu tenho que lembrar como é que faz isso aqui. Vamos colocar aqui de fora. Volta. Aí. Beleza. Esse super tá dando erro. Por quê? Vamos ver na setinha aqui, ó. Change assinatura de veículo. Double string. Create constructor em veículo. Vou criar um novo constructor veículo, um constructor sem nada, beleza? Se eu criar um constructor sem nada, aí dá certo. Aí ele acaba com o erro aqui. Era isso que eu precisava fazer. Então beleza, agora eu vou lá, vou rodar minha aplicação e ele vai imprimir na minha classe Java o bike.go, que é a bike que está se movendo, e o veículo.go, que é uma outra função que eu defini como o veículo está se movendo, né? Então veja que Java, assim, não é tão complicado quanto parece. A única coisa que você tem que entender, principalmente de Java, é que ele é fortemente tipado. Ou seja, tudo você tem que definir. E a parte de programação orientada a objeto é algo que se aprende com prática. Mas uma coisa que iluminou minha mente assim a pensar diferente é que eu aprendi primeiramente JavaScript. Eu também trabalho com JavaScript na minha empresa, eu trabalho com Node.
mas foi entender que JavaScript, o conceito de objeto, é muito diferente do conceito de objeto de Java. Na verdade, o conceito é a mesma coisa, definir um objeto do mundo real de forma que você está programando ele, né? Descrevendo ele. Mas o jeito que é feito em Java é diferente, porque você tem que entender que objeto em Java é uma classe. E depois que eu aprendi isso, eu comecei a aprender Java de verdade. Eu acho que eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Esse é um passo importante. O primeiro passo que você tem que entender é, se você vem do JavaScript, que objeto lá é chaves. Aqui não é chaves. Aqui chaves é array. Já muda isso. Mas objeto em Java é sempre uma classe nova. E é assim que você vai trabalhar em Java. Deixa eu encerrar a aula por aqui. Vou encerrar a aula por aqui. Deixa eu ver se eu coloco a minha carinha aqui rapidinho. Mais dispositivo de captura de vídeo. Ok. Ixi, caiu aqui. É isso aí, tamo junto. Espero que tenham gostado da minha aula. Até a próxima aula, que eu vou ensinar sobre o nosso primeiro aplicativo em Android Studio. Valeu, fui!